Olá, pessoal! Veremos mais um assunto dentro da nossa linda, maravilhosa língua portuguesa, certo? Que é o aposto e o vocativo, tá? Vamos lá. O aposto, tá? Ele vai sempre explicar alguma coisa, certo? Então, ele vai estar colocado, né, na disposição dentro de uma oração entre vírgulas, tá bom? E ele vai explicar um termo que o antecede, ou seja, algo que já foi citado ou dito sobre o determinado assunto, tá? Por exemplo, aqui nesse comecinho de texto, tá? Eu vou ler só o começo para não ficar tão maçante assim, eu lendo, tá bom? Então, olha, segundo Kátia Maia, aí, olha, reparem na vírgula, diretora executiva da Oxfam e coordenadora de pesquisa, ó, outra vírgula, o Brasil chegou a avançar rumo à correção da desigualdade nos últimos anos. Tá? Vou ler só até aqui, que é o que eu quero explicar para vocês a respeito do aposto. Então, nós já tínhamos falado sobre, né, a Kátia Maia. No entanto, a gente colocou aqui mais uma referência sobre ela. Essa referência é chamada de aposto, e olha, como foi dito, sempre entre vírgulas, né? É uma explicação a mais de algo que já foi dito anteriormente, tá bom? Esta é a função do aposto, ok? Então, olha, o aposto é o termo da oração que esclarece ou explica o termo que o antecede. Recebe o nome de aposto. Geralmente, entre o aposto e o termo a que ele se refere, há uma pausa. E essa pausa é marcada por vírgulas. Olha, às vezes ela pode vir também com dois pontos ou ainda com travessões ou parênteses, tá? Mas nunca vai perder essa referência de explicar algo que já foi citado anteriormente, tá? O aposto empregado para esclarecer e detalhar o termo apresentado anteriormente, como você viu no parágrafo lá em cima, é chamado de aposto explicativo, ok? Página 25, então. Depois que a gente terminar a videoaula, vocês podem voltar e começar a responder os exercícios desta página, ok? Ó, diferentes tipos de aposto. Existe o aposto especificativo, o aposto resumitivo e o aposto enumerativo, ok? Vamos às explicações. O aposto especificativo, ele especifica, individualiza um termo genérico, um substantivo, por exemplo. Normalmente, não há pausa entre o aposto especificativo e o termo a que ele se refere. Um pouco diferente, né, do explicativo que sempre vem entre vírgulas, tá bom? Então, o exemplo que ele nos traz é o projeto Educação para Todos propõe a democratização do ensino. Então, ele é um aposto especificativo porque ele está se referenciando ao projeto. No entanto, ele não precisa vir entre vírgulas, porque ele já está ligado direto ao sujeito, vamos dizer assim, tá bom? Aposto resumitivo. O aposto resumitivo, ele é empregado na frase para resumir termos apresentados anteriormente. Então, vamos lá, ó. Segurança pública, políticas sociais, acesso à educação e à informação, ó, vírgula, tudo são fatores essenciais para a minimização da desigualdade social. Ô, gente, esse tudo tá compondo o quê? Tudo que eu já havia dito antes, certo? Por isso ele é resumitivo, porque ele resume tudo que eu já havia falado antes, ok? No entanto, ele não fica entre vírgulas, mas ele vem sempre após uma vírgula. Aposto enumerativo. Há também os casos em que o aposto é enumerativo, isto é, ele apresenta de maneira gradativa os termos que compõem a ideia.
Então, veja só o exemplo. Todos naquela escola estavam interessados em novos conhecimentos. Ó, 2 pontos. Que conhecimentos são esses, né? Que pessoas são essas, aliás, que estavam interessadas no conhecimento? Os funcionários, os professores, os pais e os alunos, certo? Todos estavam interessados no conhecimento. Ok? Então, ele é enumerativo, que ele diz, né, ó, uma sequência de pessoas interessadas no conhecimento, tá bom? A função sintática do aposto. O aposto, ele deve possuir a mesma função sintática do termo ao qual ele se refere. Veja no exemplo. A desigualdade, que é o sujeito, ó, explicação aqui entre travessões, né? Falta de equilíbrio, aposto com função sintática de sujeito também, né? Igualmente a desigualdade. Ainda é comum no cenário brasileiro, tá? E olha o outro. O sábio aproveita as oportunidades, tá? Então, ó, as oportunidades neste caso, porque eu tenho o verbo aproveitar aqui, é um objeto direto, tá? Aí eu venho com os 2 pontos, ó, que também pode ser uma caracterização do aposto, acesso à educação e à informação. Ou seja, é um aposto com função sintática de objeto direto. Ou seja, ele também, ele compõe esse complemento do verbo aproveita, certo? Então, olha, aproveita o quê? As oportunidades, por exemplo, de acesso à informação e à educação, tá? Então, ele faz parte como função sintática também, como um complemento do verbo, por isso, objeto direto, tá? No entanto, ele vem aqui, ó, demarcado com os 2 pontos, tá? Para ficar bem diferenciado, tá? Diferença entre o aposto e o adjunto adnominal, ok? Porque ele é um pouquinho... Às vezes, né, você pode confundir um pouquinho o aposto do adjunto adnominal, tá bom? Vamos ver aqui se vocês conseguem perceber neste exemplo a diferença. Caso isso não aconteça de imediato, logicamente a gente vai estar falando sobre isso na aula e aí eu tiro as dúvidas de vocês, ok? Então, olha, é importante não confundir o aposto especificativo, que não possui vírgulas, com o adjunto adnominal. Para diferenciá-lo, lembre-se de que o aposto sempre apresenta valor substantivo, ao passo que o adjunto adnominal, ele pode ser substituído por um adjetivo. Observe e compare estes elementos. Então, olha, como aposto primeiro, na cidade de Curitiba faz muito frio, tá? Vamos ver a diferença aqui, ó. O inverno de Curitiba dura muitos meses. Eu posso substituir esse de Curitiba por curitibano, ele se transformando, né, num adjetivo. Aqui ele tá como uma locução adjetiva, tá? Então, ó, o inverno curitibano dura muitos meses. Então, quando ele tem característica do substantivo, então ele é um adjunto adnominal. Agora, aqui não, aqui ele é um aposto, é na cidade de Curitiba, faz muito frio, tá? Ele está especificando qual cidade, tá bom? Então, por enquanto, eu vou deixar assim as explicações e depois, se tiver mais dúvida, em aula online, a Pro volta a falar sobre isso. O vocativo, tá? O vocativo, ele já é mais simples. Por quê? Ele é para chamar a atenção com quem a gente fala, tá? Com quem a gente está falando. Ele é um termo mais isolado. Algumas vezes por vírgula, outras por ponto de exclamação e ainda por 2 pontos também, tá? A gente tem que saber diferenciar aqui, no caso, o vocativo, tá? Do aposto, mas somente com o treino, os exercícios, é que vocês conseguirão ter isso
claramente definido, tá bom? Então, olha, o vocativo é um termo usado para chamar a atenção da pessoa ou do ser real ou imaginário a quem nos dirigimos. Ele é um termo independente, isto é, não se liga ao sujeito e nem ao predicado. E na escrita, geralmente, ele é isolado, ou por vírgulas, ou acompanhados de ponto de exclamação, ou dois pontos, tá bom? Então, aqui na outra página, olha, a gente tem as características do vocativo, tá? Nas falas do rapaz e do fazendeiro, os personagens empregavam o vocativo com a função de se dirigir um ao outro. Isso no texto, ele está fazendo referência do texto da página anterior, tá? Da 27, que a Pro não vai ler para ele não ficar muito extenso, tá? O vídeo não ficar muito extenso. Com você, pai, aprendi as melhores lições da perseverança, tá? Então, o pai aqui, ó, isoladinho, entre vírgulas, é um vocativo, porque ele tá querendo chamar a atenção para com quem ele está falando, que é o pai. O vocativo sempre será representado por um substantivo ou termos com valor de substantivo. Veja os exemplos. Pedro, venha para casa que já escureceu. Pedro, ó, vocativo, substantivo próprio. Bom dia, diretora. Preciso reservar o livro de matemática. Ó, diretora, entre vírgulas, e é também um substantivo. Próximo. O livro, querida, já está reservado para você, tá? Então, o querida foi usado em vocativo para a pessoa com quem a gente está falando. Para dar mais ênfase à frase, o vocativo pode ser empregado com a interjeição ó. Em alguns contextos, o uso da interjeição confere um tom de súplica à frase. Ô, mãe, posso entrar? Né? Então, é para dar mais impacto, para destacar esse chamativo, né? Esse vocativo. Ô, mãe, posso entrar? Ô, galera, não me esqueça, tá? Então, aqui no caso, o vocativo, ele vem acompanhado do ó só para dar mais ênfase, né? Tipo, prestem atenção, eu vou falar. O vocativo pode aparecer no início, no meio ou no final. E também pode ser acompanhado de adjuntos adnominais, quando se quer caracterizar a pessoa ou o ser invocado, né? O ser com que a gente está querendo prender a atenção. Nesse caso, o substantivo é o núcleo do vocativo. Veja, menina travessa, ó, veio acompanhado de um adjunto adnominal, tá? Mas o principal é o menina travessa, é o núcleo, né? Como nós chamamos. Vocativo no início da frase, né? Então, eu vou ler novamente. Menina travessa, pare de desenhar na parede. Ó, o outro exemplo. A vida, meu amor, é sublime. Então, esse meu amor, tá bom? Ó, o amor como substantivo, núcleo, e o adjunto adnominal, meu, tá? Tornam-se o vocativo no meio da frase. E, por fim, no final, né? Vamos ver. É preciso encontrar o médico, senhor Lucas. Então, o senhor é o adjunto adnominal, o Lucas, o substantivo ou o núcleo, né, do vocativo, e o vocativo aqui veio no final da frase, tá? São muitas informações, né, ao mesmo tempo, porém, não é um assunto difícil, ok? Então, retornemos agora lá para a página 25, onde vocês iniciarão os exercícios, tá? Então, a princípio, para o nosso encontro na aula virtual, vocês farão a página 25, ok? E a página 27, tá? Depois daremos continuidade. Então, 25 e 27, que faremos conferência na aula online. Obrigada e até lá!